Olá, eu sou Saulo Cisnando, que tomo conta desse clube de leitura e cinema. E hoje a gente vai falar sobre o filme que eu assisti ontem, na sexta-feira 13, chamado Invocação do Mal. Um filme muito aguardado porque era do diretor de Jogos Mortais e de um outro filme muito legal chamado Sobrenatural. E a gente vai aproveitar também e fazer uma listinha de alguns filmes baseados e que se passam em casas mal assombradas. Bom, A Invocação do Mal conta a história do Ed e da Lorraine Warren, que eram dois demonólogos ou demonologistas muito famosos nos Estados Unidos na década de 70. Ou seja, eles iam de casa em casa procurando assombrações, estudando essas assombrações, poltergeists, demônios e possessões demoníacas. E o filme tem a trama supostamente mais macabra da história desses dois casais. A história começa quando uma família composta por um pai, uma mãe e 5 meninas adolescentes se mudam para uma casa que eles acabaram de comprar. E chegando lá, eles são atormentados por um espírito ou um demônio ou qualquer coisa assim. O filme é muito legal, o filme é muito assustador. Fazia muito tempo que eu não via tanta gente gritando no cinema. Eu acho que desde o Jurassic Park eu não via tanta gente gritando. Enfim, é um filme realmente de meter medo. Então, se você curte um filme de terror e curte sentir medo no cinema, vá assistir. Acho que o filme se perde um pouquinho na metade final, quando fica um pouco alegórico demais e perde um pouco da verdade que eles querem passar no filme, mas de qualquer maneira, se você não é um cinéfilo chato como eu, você vai curtir e gritar muito no A Invocação do Mal. Bom, mas eu acabei fazendo uma listinha de outros filmes muito legais que tem a ver com casas mal assombradas. E o primeiro filme da lista que eu escolhi foi, não poderia deixar de ser, a casa mal assombrada mais famosa do cinema, Amityville. Um clássico dos anos 70. Eu escolhi começar pelo horror em Amityville porque o próprio Ed e Lorraine Warren chegaram a estudar essa casa e parece que eles deram informações para o cara que escreveu o livro no qual o filme se baseia. O filme é muito legal, ele conta a história de uma família que se mudou para casa do Amityville e começa a ser atormentada e tal. E conta a história supostamente real. Bom, esse filme é baseado num livro muito legal, que eu tenho esse livro bem aqui, que é O Horror em Amityville. Esse livro ele era publicado antigamente pela editora Record. Ele não tem mais a publicação em português, mas você pode comprar a publicação em inglês. Ela é muito fácil de ser lida. E se você for um cara que pirateia, esse livro está muito disponível na internet para ser pirateado, inclusive em português. Tá? É um livro muito legal. Eu não senti muito medo nesse livro, mas eu conheço muita gente que ficou apavorado lendo. Ele tem uns registros quase documentais, ele tem um mapa da casa, e o jeito como o cara escreve é um jeito muito simples, inclusive facilita quem quiser ler a versão original em inglês. E ele é muito claro, é quase documental a maneira como ele vai contando as assombrações que aconteceram em Amityville. Bom, o outro filme que eu escolhi, que também se passa em Casa Mal Assombrada e tem a ver com Amityville, é esse filme aqui, que é o Amityville 2, A Possessão. Bom, quando eu era pequeno, esse filme, que era o 2, passava muito no SBT e se chamava Terror em Amityville. E esse filme, na época, ele me assustava até mais do que o Horror em Amityville. Ele é muito mais exposto, tudo aparece muito mais do que em Amityville. E a história se passa antes da história do primeiro. Ou seja, no primeiro, as pessoas se mudam para casa onde teve um terrível assassinato e parece que o espírito dessa família atormenta a família nova. E aqui conta exatamente a história dessa família e do primeiro assassinato que aconteceu em Amityville. Ok? Muito legal o filme. Hoje em dia, como ele é um filme que tem muito mais efeito especial e é um filme do começo da década de 80, ele ficou meio capenga, mais datado do que o primeiro, onde tudo era muito mais sugerido do que realmente mostrado. Mas de qualquer maneira, é um filme que é muito legal e que pode ser visto. Tem uma pegada meio trash, então se você curte filme de terror com uma pegada meio trash, esse filme vai ser uma ótima pedida para vocês. Bom, o outro filme que eu escolhi é esse daqui, Awakening, que é o Despertar. Tá? Esse filme ele parece um pouco também com o Invocação do Mal, porque ele conta a história de uma moça, que é a Rebecca Hall, que ficou famosa naquele filme do Woody Allen, Fique Cristina Barcelona. Ela é também uma estudiosa que vai desmascarando fantasmas, enfim, por todos os lugares. E ela é chamada para ir para uma escola que só tem meninos, e chega lá, ela também começa a ser atormentada
por fantasmas e, sobretudo, por um fantasma de um menino. Então, é um filme que não é tão assustador quanto Invocação do Mal, mas que é uma boa pedida também. Bom, um outro filme agora um pouco mais antigo que você pode assistir, que fala de casas mal assombradas, é A Casa dos Maus Espíritos. Tá, esse filme é um filme trashzão, mas é muito legal, ele é fácil, muito fácil de ser encontrado, tem DVD para vender, e é muito barato também esse filme. E é a história de um cara de um milionário que convida, parece que 5 pessoas para irem para casa dele, passar uma noite com ele e com a esposa dele. E várias coisas bizarras começam a acontecer na casa com essas pessoas. Esse filme é muito canalha, mas ele conta com o Vincent Price, que é um ator de filmes de terror muito conhecido. Enfim, então uma das grandes graças do filme é assistir A Casa dos Maus Espíritos por causa do Vincent Price. O Vincent Price ele é tão famoso que ele é uma das grandes inspirações do Tim Burton, que é um assumido amante de cinema trash e de filmes de terror. Na década de 80, salvo engano, em 1982, o Tim Burton dirigiu um curta-metragem chamado Vincent, que é de um menino que é apaixonado pela obra do Vincent Price. Esse filme, inclusive, é narrado pelo próprio Vincent Price. Muito legal. Tanto o Vincent, ele é um curta-metragem que está disponível no YouTube, você pode assistir, quanto A Casa dos Maus Espíritos, se você curtir um filme de terror trashzão. O Vincent Price ele tem uma série de filmes de terror que você pode assistir, inclusive um outro filme de terror que eu não assisti, mas que eu sei que trata sobre o tema, é o Castelo Assombrado, que é esse bem daqui. Então, se você assistiu o Castelo Assombrado ou algum outro filme do Vincent Price que fale sobre casas mal assombradas, você coloca aqui embaixo. Bom, o próximo filme da lista de casas mal assombradas é um filme que eu gosto, que gosto até bastante, até tenho aqui em casa esse filme, é A Maldição, American Hunting. Esse filme ele é legal, ele tem o Donald Sutherland e ele tem uma das minhas atrizes preferidas, que é a Sissy Spacek. Bom, ele conta supostamente a única história, o único acontecimento da história americana que foi comprovado que um espírito matou um ser humano. Esse filme ele é um filme de época e conta a história de uma disputa de terras onde o Donald Sutherland, que é casado com a Sissy Spacek, que tem uma série de filhos e tem algumas filhas, ele ganha uma disputa de terra num juiz, num banco, alguma coisa assim. E a moça que perdeu, a senhora que perdeu, o amaldiçoa. E várias coisas bizarras começam a acontecer com a família deles. Esse filme ele tem um prólogo e um epílogo nos dias atuais que é ridículo, então, enfim, desconsidere esse epílogo e esse prólogo e assista só a parte que é de época, que é muito legal. Vale pelas interpretações da Sissy Spacek e do Donald Sutherland e por alguns sustos que vão rolar com esse filme. Bom, outro filme também é o Orfanato, que também fala de casas mal assombradas. Bom, o Orfanato conta a história de uma moça que ela cresceu em um orfanato que hoje em dia está fechado e ela volta para o orfanato com o marido dela e o filho dela. E o filho dela começa a ter um amigo imaginário e várias coisas começam a acontecer e assustar a família dela. Então, um filme muito assustador. Muita gente tem como esse filme como o preferido dos filmes de casas mal assombradas. Tá? Tem uma parte de bater na parede que dá muito medo nesse filme. Outro filme que eu escolhi é esse aqui, The Hunting in Connecticut, que foi traduzido em português para Evocação de Espíritos. Isso, Evocação de Espíritos. Esse filme conta a história de uma mãe que o filho dela tá morrendo de câncer, está com um câncer bastante avançado e ele não tem como ficar viajando para fazer o tratamento. E aí ela acaba alugando uma casa que fica perto do hospital onde ele faz o tratamento. E nessa casa aconteceram coisas muito estranhas e muitas coisas estranhas começam a acontecer com ela. Esse filme, na época que eu assisti, eu não dei muita bola para esse filme e depois de uma dessas madrugadas insones que eu tenho, eu vi esses caçadores de fantasmas, né, nesses canais tipo Discovery Channel e contaram a história dessa família exatamente como está no filme. Então, se você acredita nesses documentários do Discovery Channel, assista esse filme que ele conta exatamente a mesma história. Inclusive, a conclusão do filme bastante exagerada,
foi realmente como aconteceu. Então, se você está afim de um filme de terror de Casa Mal-Assombrada que foi real, eu indico para vocês esse daqui, Evocação de Espíritos. Outro filme muito legal de Casa Mal-Assombrada, inclusive favorito de muitos dos meus amigos, é o Woman in Black. Eu não curto muito Woman in Black, enfim, me diverti, mas não é o meu preferido. Mas conta a história de um advogado, que é o Daniel Radcliffe, que todo mundo conhece como o Harry Potter, que ele tem que ir para uma casa de uma senhora que morreu para pegar os papéis, enfim, e cuidar de toda essa parte burocrática. E quando ele chega nessa cidade onde está essa casa, a casa é muito distante e é de difícil acesso, ele percebe que todos os moradores dessa cidade têm um pânico dessa casa e tem uma maldição de uma mulher de preto que mata crianças. Bom, o filme tem umas horas muito assustadoras. A única coisa que eu não curto muito no filme é exatamente o Daniel Radcliffe no papel do advogado, porque para mim ele parece o Harry Potter vestido de homem. Ainda tem cara muito de criança, acho que tinha que ser um ator mais velho para fazer. Mas de qualquer maneira, tem muitos sustos. E é baseado num livro que eu até tenho aqui, que é o próprio Mulher de Preto, que também parece-me que foi adaptado para o teatro. Tem uma peça de teatro que se chama Mulher de Preto, eu não sei se é a mesma história, mas também é uma história de terror. Eu li A Mulher de Preto, o livro, vi o filme, o livro não é tão legal, inclusive se alguém quiser o livro eu tenho aqui para dar, mas, enfim, o filme é bem divertido. Bom, a gente não podia falar de filme de terror sem falar do mestre do cinema de terror e dos livros de terror, o Stephen King, que escreveu Rosehead. Ele fez esse roteiro, foi encomendado pelo Steven Spielberg, que queria o filme mais assustador, fazer o filme mais assustador sobre casas mal assombradas, e o Stephen King, que é o mestre dos filmes de terror e dos livros de terror, escreveu o roteiro de Rosehead. Bom, parece que o Spielberg não gostou muito do roteiro ou tinha outros projetos e foi fazer outra coisa, e o Rosehead acabou sendo transformado numa minissérie. Bom, é compreensível porque que o Spielberg não gostou do roteiro desse filme, porque o filme é muito tolo, mas de qualquer maneira é Stephen King, e se você quiser assistir, vá lá. Ele inclusive faz uma participação como um entregador de pizza, salvo engano. Bom, é a história de alguns paranormais, pessoas, enfim, paranormal, estudiosos e coisas do gênero, que vão passar uns dias estudando uma suposta casa mal assombrada. Um filme cheio de clichês, mas de qualquer maneira, se você curte Stephen King, assista o filme. E já falando de Stephen King, já que ele escreveu um filme bem ruim, que foi o Rosehead, ele salva a pele dele com outro filme de casa mal assombrada, que é o The Shining, o Iluminado. Filme de década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, não me lembro exatamente quando, que é considerado por muitos o melhor filme de terror já feito. E fala de um hotel mal assombrado. É a história do Jack Torrance, que vai passar um tempo com sua família, que é formada pela esposa e pelo filho Danny, num hotel que está totalmente isolado pelo gelo. E lá ele é atormentado por vários espíritos e é levado a tentar assassinar sua família. Esse filme é um grande clássico que o próprio Stephen King acabou odiando porque tomava muitas liberdades com relação ao livro que ele escreveu. Aí o Stephen King, na década de 90, fez o outro Iluminado, que agora é bem fiel ao livro dele e, infelizmente, é bem inferior ao filme do Kubrick. Mas, de qualquer maneira, se você quiser ver uma coisa mais fiel ao livro, você assiste o The Shining com a Rebecca De Mornay. É imenso, é uma minissérie, mas não é de todo ruim, mas não é tão bom quanto o filme do Kubrick. Bom, outro filme que eu gosto muito de Casas Mal Assombradas e não podia faltar é Os Outros, com a Nicole Kidman. Bom, Os Outros conta a história de uma mãe que está com seus 2 filhos dentro de casa e eles têm uma doença muito estranha que eles não podem pegar sol. Isso é uma parte muito legal do filme, que cada porta que se abre, uma porta tem que se fechar. Bom, e coisas estranhas começam a acontecer quando alguns empregados novos chegam à casa. Esse filme me lembra muito um filme que eu até já comentei com vocês, que é Os Inocentes, com a Deborah Kerr, que é baseado na obra do Henry James, que eu até tenho aqui,
A Outra Volta do Parafuso. Tá? Dizem que Os Outros é baseado nesse livro, que foi o que deu origem aos Inocentes. Eu já tentei ler esse livro várias vezes, eu, enfim, sempre acabo parando na metade, porque eu achei ele bastante cansativo, embora ele seja bem fino, ele é apenas um conto, mas enfim, existe tanto o livro quanto o filme Os Inocentes e Os Outros, ok? E foi essa a nossa seleção de filmes macabros sobre casas mal assombradas. Espero que vocês tenham curtido. Beijo, se você gostou, dá um joinha, assina o canal e entra no nosso grupo no Facebook, Clube de Leitura. Tchau, tchau.